Olá, meu povo, estamos de volta, vamos lá, nosso segundo tempo da nossa segunda aula. Vou aproveitar, rapaz, eu gosto desse negócio, esse negócio é bonito, vai e volta, beleza. Olha só, aproveitando só um gancho aí, vocês, pessoal, tá voltando aí, meu amigo tá voltando também aí, vocês também foram tomar o cafezinho ali, já estão voltando, certo? Um negócio bastante curioso eu vi nessa abertura aí do Sou Concurseiro e Vou Passar. Aparece a seguinte frase, e existem algumas adaptações, mas a dor é temporária e o emprego é permanente, né? O cargo é para sempre, o cargo é vitalício, enfim. E é uma frase interessante porque foi a frase que eu usei como meu estímulo para quando eu estudava para concurso público. Então, eu não sei se eu contei essa história ontem, acho que eu contei ontem, foi para o pessoal da noite, e vale um rápido e um breve relato. Em 2003, eu trabalhava numa empresa de segurança lá em Fortaleza, sou cearense, já era casado, já tinha 2 filhos, e eu era supervisor financeiro de uma empresa de segurança lá em Fortaleza. E, em uma certa época, lá por volta de novembro de 2003, o meu chefe, o meu gerente, então tinha um gerente, que era o máximo lá de Fortaleza, e eu era o supervisor financeiro, né? Era logo abaixo dele. E ele foi transferido para Aracaju, e o de Aracaju eu para Fortaleza. Fizeram uma troca lá, por coisa lá deles lá. E ele me convidou para ir ministrar um treinamento em Aracaju. Eu disse, vou sim, vou lá. Ele chamou a equipe dele, toda a equipe financeira, aproveitou e chamou, que é pertinho, chamou a equipe de Maceió e deu um treinamento para umas 15 pessoas da parte financeira lá da empresa, né? Era um relatório que precisava ser feito e ninguém conseguia entregar até o 10º dia útil, né? Eu entregava sempre no 5º dia útil, meu relatório estava pronto. E todo mundo perguntava que mágica era essa que eu fazia lá, né? Então eu fui mostrar essa mágica por lá. Um negocinho chamado Excel. Não sei se vocês conhecem, na época, o Excel. Era um Excel que eu fazia lá. Bom, fui dar o treinamento, voltei segunda-feira. Estou aqui, o meu chefe, o gerente, né, aquele que era de Aracaju, foi para Fortaleza. Paulo, o que você está fazendo? Disse, não, acabei de chegar, dá um pulo aqui na minha sala. Cheguei lá, sentei, e aí, tudo bom, tudo bom? Como é que foi o treinamento? Foi muito bom? Foi, pois você está demitido. Estava demitido. Naquele exato momento eu estava demitido por uma politicagem da empresa, enfim, isso aí também não vem ao caso. E foi a partir desse momento que eu recebi uma dica e disse, olha, o concurso da Polícia Rodoviária foi prorrogado. As inscrições estavam no momento, eu disse, olha, prorrogaram o concurso da Polícia Rodoviária. Por que é que eu não faço? Estava com tempo para estudar, fundo de garantia, 13º, férias, era dia 25 de novembro de 2013, lembro como se fosse hoje, eu recebi o cheque da minha rescisão. E aí, podia sacar aquela história dos 40% do fundo de garantia, naquela lenga-lenga toda. E naquele momento, eu decidi uma coisa na minha vida, eu nunca mais queria passar por aquela situação de novo. Do cara chegar sem mais nem menos, sem importar com a minha competência ou não, chegar e dizer, você está na rua. Lembro também como se fosse hoje, minha esposa, cheguei 9h30 da manhã em casa, e a minha esposa vinha chegando, ela na época era professora, e ela disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, não, fui demitido. Ela começou a rir. Não, fala sério, eu sou um rapaz muito sério no meu dia a dia, e ela já achou que eu estava contando uma piada. Não, eu disse, não, sério, eu fui demitido. E aí o chão caiu todo. E foi nesse momento que eu comecei a estudar para concurso, foi daí que eu me deparei realmente com uma realidade do que é realmente estudar para concurso. E uma das coisas que mais me motivou foi justamente essa frase, a dor é temporária, o emprego é permanente. Na época, e a frase não é minha, a frase é do William Douglas, foi ele, assim, o primeiro cara que colocou isso aí. E eu mandei fazer, imagino que aqui também uns mosquitinhos, todo mundo sabe o que é mosquitinho? Irmã Jurema traz a pessoa amada, a pessoa fica na rua distribuindo, compra-se ouro, não tem essa história, né? Pronto, eu mandei fazer. E na época meus filhos eram muito pequenininhos, era uma brincadeira que eu fiz para eles, eu fiz uns 30, e disse, olha, prega na casa toda. Pregaram na casa toda. E o local que me marcou de todos foram 2.
Um era no meu computador, eu só estudava no computador porque eu não tinha dinheiro para imprimir, né? Então, para economizar, eu lia no computador, e isso eu ganhei esses óculos de brinde. E o outro foi em frente ao bidê, em frente ao troninho, melhor dizendo. Porque muitas vezes, nós vamos muito, né, neste local da casa, e por muitas vezes o que é que eu fazia? Eu ia, chegava lá, sentava e olhava aquele papelzinho. Peraí. Pegava uma apostila e voltava para o banheiro. Mas, e lá estudava. E muitas vezes a patroa chegava, menino, o que é que tu está fazendo desse banheiro que não sai ainda? Não, eu estou estudando. Eu já dei descarga, está tudo bem, risquei um fósforozinho, mas eu estou estudando porque o clima era agradável lá, sem um cheiro, lógico. Tá? Mas a ideia que eu sempre falo para vocês é que muitas vezes nós precisamos de uma motivação. Certo? O papelzinho era meio que a minha motivação. De olhar aquele negócio e achar que realmente, não importa o pouco de hora que eu estou dormindo, o pouco de tempo que eu passo com a minha família, mas o final é o que eu estou usufruindo hoje como servidor público. Estou há 7 anos na Receita Federal, mudou completamente a minha vida, é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, foi o dia que eu fui aprovado, não a minha reação, mas a reação da minha esposa, nunca vou esquecer. Foi, quando eu disse assim, só sentado na minha cadeirinha, e ela aqui do meu lado, com a mãozinha aqui no meu ombro, dizendo, eu só disse assim, deu. Pronto. E eu vi uma lágrimazinha escorrendo no rosto, para nunca mais. É igual a Mastercard, não tem preço. Então, qualquer esforço que vocês façam nesse momento, principalmente que vocês tenham a data limite de vocês, 25 de agosto, que é a data da prova de vocês, qualquer esforço não é desnecessário. Qualquer esforço que você fizer até aquela data não é em vão. Você está dando tiro, eu vou dar um tiro naquele dia, 25 de agosto. O resto, dia 26 eu durmo, dia 26 eu vou bater minha bolinha, dia 26 eu vou encher a lata, tomar todas as cervejas enquanto eu aguentar, mas até o dia 25 qualquer esforço é possível. E qualquer forma que você tenha de motivação, seja da família, seja de amigos, seja de frases de momento, seja de muitos depoimentos que vocês têm espalhados aí pela internet, tudo isso é válido para vocês, como forma de motivação. E eu só peço sempre uma coisa para vocês na hora da prova, para todos eu peço isso. Esqueçam todos os seus problemas. Era uma das coisas, graças a Deus, que eu me sinto como uma qualidade dos meus estudos, eu não tinha emprego, minha esposa me sustentava, eu tinha patrocínio, porque meu pai também me dava dinheiro, senão eu não conseguia sustentar minha casa, eu não fazia nada para trazer dinheiro dentro de casa, mas na hora da minha prova sou só eu. Todos esses problemas vão ficar aqui de ladinho. Quando eu sair da prova, eles vão estar lá naquele mesmo canto, mas na hora da prova é concentração total. Essa história de que não estudei o bastante, não estudei todo o edital, eu não fiz muitos exercícios, tudo isso na hora da prova você deve esquecer. Porque na hora da prova é a sua concentração. Já basta a pressão normal, de você ter 3 horas para fazer 60 questões. Essa pressão já está suficiente para vocês. Você não precisa trazer mais peso, mais responsabilidade para a sua prova. Então esqueçam isso. Façam uma prova tranquilo, leves. Vão lá na prova, senta, faz isso aqui. Depois, aí você vai estudar. Aí depois você vai ver, bom, o que foi que eu errei? O que é que eu poderia ter feito mais para esse concurso? Onde foi que eu falhei? Cadê minha nota? Passei? Beleza? Obrigado a todo mundo, obrigado papai, obrigado a mãe, pronto. Não passei. Bom, onde foi? Será é isso que eu quero mesmo para a minha vida? Porque tem muita gente, conheço vários professores hoje de concurso público que largaram o serviço público para ser professor, e advogado, enfim, outras coisas. Não são mais. Professor Eduardo Sabag, professor Gustavo Barquet, outros professores que largaram, eram servidores públicos, e saíram porque acharam que a iniciativa privada para eles era melhor. Tranquilo. É de cada um. Então, muitas vezes você tem que se pensar, é isso mesmo que eu quero? Tá certo? Então, fica aqui esses minutinhos iniciais desse nosso segundo tempo como um alerta para vocês, para as próximas provas. Desculpe toda essa lenga-lenga, né? Vamos embora? Vamos lá, Pedrão? Vamos continuar então agora na nossa questão de número, que pelo menos eu fiz vocês rirem, né? Alguma coisa eu já consegui, né? Vocês fizeram fazer o povo rir. O pessoal estava sério, né? Não, Pedro, o pessoal estava quase no enterro aqui, né? Ana, questão de número 6, não é isso? Ana, Bruna, Clara e Débora são praticantes experientes de 4 esportes diferentes e estão devidamente trajadas. Os esportes praticados por elas, não necessariamente nessa ordem, são
futebol de campo, tênis, natação e ciclismo. Vamos dar um stop in the name of love, só para a gente fazer uma pequena consideraçãozinha. Essa questão, a questão número 6, é uma típica questão que nós chamamos de, meu amigo lá de verde, associação lógica. Já marca aí no teu gestão por competência, é o tipo aí de associação lógica. Qual é a ideia de uma associação lógica? Nós temos grupos. Nesse nosso caso, nós temos grupo de pessoas, com 4, e nós temos grupos de esportes, com 4. Já o ser mal, ele pode botar de várias maneiras. Ele pode botar grupo de pessoas com animais, com cores, carros com cores, nacionalidade, enfim. Ele pode montar uma série de grupos. Nesse nosso caso, eu tenho um grupo de pessoas com 4 e tenho um grupo de esportes com 4. E ele vai começar a fazer associações lógicas entre eles. Essa associação vai nos gerar a determinadas conclusões. Caiu a ficha, lembrei, professor, é uma questão de associação lógica. Como é que eu resolvo? Eu faço assim. Me deixa só para eu ver ali aí. Eu vou fazer uma tabela, onde nas linhas eu coloco o nome das pessoas. Só outra coisinha, minha amiga da data, cadê minha amiga da data? Está ali, minha amiga da data. Quando acabar essa questão, me lembra, balança assim, que eu me lembrava que eu tenho que falar um negócio de vocês do calendário de ontem, que eu esqueci de colocar. Sempre eu coloco o nome das pessoas nas linhas. E o resto das informações, no nosso caso, só vai ter um grupo. Mas se eu tivesse mais, eu colocaria mais nas minhas colunas. No nosso caso, agora, eu vou colocar o nosso esporte. Eu tenho futebol, né? Isso, futebol de campo. Me ajudem aí, por favor. Futebol de campo. Tênis. Natação. Ciclismo. Pronto. Com a tabela montada, agora eu começo a ler as dicas e eu vou tentar preencher ao máximo a nossa tabela. Vamos começar a ler. Primeira dica. Ana não pratica esporte com bola. Primeiro de tudo, tem algum esporte desse que vocês não conheçam? Não, tá tudo tranquilo, né? Então, a Ana não vai praticar que esportes? Futebol de campo e tênis. Beleza, olha aí, também, pronto. Então, ele me deu um não, ela não pratica, eu coloco apenas N nessa situação. Ok? Débora disse que seu irmão tem uma raquete igual a que Bruna está usando. Que diabo é isso? Falou da Débora, falou do irmão, falou da Bruna. Traduzindo, espremendo isso tudo, eu concluo que a Bruna usa uma raquete no esporte dela. Logo, Bruna joga tênis, não é não? Beleza. Então, ó, quando eu tenho uma afirmação, eu vou pegar Bruna e tênis e colocar sim. Na hora que eu coloco sim, eu termino de preencher a coluna e a linha com não. Se eu tenho um esporte para cada pessoa, e na hora que eu digo que Bruna joga tênis, ela não pode jogar nem futebol de campo, nem natação e nem ciclismo. Na hora que eu digo que Bruna joga tênis, é porque a Ana não pode jogar, a Clara não pode jogar e a Débora não pode jogar. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Clara não sabe nadar. Se ela não sabe nadar, nós podemos pensar duas coisas. Ou que ela faz natação para aprender, ou que ela não pode fazer natação. E aí? Tem uma palavrinha lá na frente que ele diz o seguinte, cadê? São praticantes experientes, lá no começo. Ana, Bruna, marca aí, tá vendo aí? Pedrinho marca para aí pro pessoal, ó. São praticantes experientes, lá em cima, primeira frase. Aí, ó, isso. Então, se eles são praticantes experientes, se ela não sabe nadar, é porque ela não pratica natação. Então, a Clara não pratica natação. Tranquilo, pessoal? Ela não pode praticar natação, porque ela tem que ser um atleta experiente. Débora não está usando chuteira. Bom, se a Débora não está usando chuteira, ela não vai jogar futebol de campo. Se ela não joga futebol de campo, notem, Ana não joga futebol de campo, Bruno não joga futebol de campo, Débora não joga futebol de campo. Só sobrou para Clara.
Por exclusão, Clara joga futebol. Completei a minha coluna e a minha linha com não. Olha só, acabaram as dicas. É incomum a FCC deixar espaços em branco. Normalmente você preenche ela toda, mas não existe mais nenhuma informação. E só com essa informação, nós vamos deduzir que, primeiro, o gabarito da resposta, que é o que nos interessa, e segundo, por que ela realmente quis deixar em branco. Vamos olhar as alternativas, bota na alternativa para mim, por favor. Notem que a Débora tem duas opções. Ela pratica ciclismo, ela pratica natação. São exatamente as duas modalidades que Débora não me dão a certeza. Ou seja, ela fez de propósito, a banca fez de propósito deixar isso aqui em branco para vocês imaginarem uma situação. Rapaz, será que eu errei? Está faltando eu preencher alguma coisa? Não, ele fez de propósito isso. E o nosso gabarito é exatamente o que fala da Clara, alternativa B. A Clara pratica futebol. É exatamente isso que acontece, portanto, o gabarito é letra C. Ok? Então, esse é o passo que nós temos. Eu falei o quê? E é o quê? Eu falei o quê? Tá. B de bola, Clara pratica futebol. Tá? Para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha com associação lógica. Já foi um tema muito mais batido pela FCC nas suas provas. Certo? É um tema que pode voltar à tona? Pode. É um tema que ela já trabalhou demais. Ultimamente ela não vem trabalhando tanto. Essa ela trabalhou, mas uma questão bem mais simples, ela trabalha com tabelas bem maiores, tá? Mas fiquem atentos que quando ele colocar grupos e começar a fazer associação entre eles, vocês entendem como uma questão de associação lógica. Se alguém quiser, pode olhar lá no meu blog, beijonopapaienamamãe.blogspot.com, vai lá na parte de pesquisa e coloque a palavra deputados. É uma questão de 2006 da FCC, uma questão bem antiga, mas é uma questão que dá uma tabela desse tamanho. Para a prática de vocês é uma questão excepcional. Para a hora da prova, deem um tiro na cabeça, porque a tabela é enorme. Então, se alguém quiser praticar, procurem essa questão de 2006 lá, coloca ela na pesquisa, bote deputados, eu acho que ela vai estar lá comentada. Tá certo? E vai aparecer essa questão para vocês. Começa assim a questão. Em 2006, 5 deputados, A, B, C, D e E. Começa mais ou menos assim a questão e ela está comentada lá para vocês. É um bom treino para vocês terem aqui da parte de associação lógica. Minha última dica sobre essa parte é apenas uma frasezinha. Para vocês ficarem atentos quando vocês forem trabalhar com associação lógica. Quem já foi meu aluno já conhece, que eu sempre falo isso quando eu trabalho com a parte de associação lógica. É o cruzamento de informação. Qual é a ideia? Muitas vezes você pode ter itens, você pode ter dicas que não necessariamente já te dão um resultado imediatamente. Qual é a ideia do cruzamento de informações? É quando você tem duas dicas que juntas geram uma terceira para você. Por exemplo, digamos que eu tenho, e foi até de uma questão que eu comentei ontem para o pessoal da turma da noite, lá dizia o seguinte: Ana tem um filho de 7 anos. Isso era uma tabela que eu tinha lá, o nome das mães, o nome dos filhos na coluna e a idade na outra. Coloquei essa dica, coloquei lá, belezinha. Existia uma outra dica que dizia assim: Roberto tem 6 anos. Beleza, eu posso até colocar essa informação lá. Na época não deu para a gente colocar, porque Roberto e 6 anos não se cruzavam. Porém, essas duas dicas juntas, cruzando as informações, me geram uma terceira informação que ele não me dá. Você vai ter que raciocinar para chegar. Qual é a informação? Roberto não é filho de Ana. Todo mundo caiu a ficha aí? Ora, se Ana tem um filho de 7 anos e Roberto tem 6, logo eu concluo que Ana não é mãe de Roberto. E muitas vezes essa
esse cruzamento, essa terceira informação que você gera automaticamente, que você gera no raciocínio, é fundamental para você fechar a sua tabela. Então, muito cuidado. Por que eu falo isso? Porque se vocês pegarem uma tabela um pouco maior, como é essa de deputados que eu falei, certo? Você vai precisar de mais. A tabela são 5 linhas e 1, 2, 3, 4 tipos de colunas. Ela tem 5 deputados, ela tem projetos, idades e partidos. Ela vai ficar uma tabela enorme. E se você não cruzar a informação, não tem perigo de você conseguir fechar a tabela. E ela tem que ser fechada. Naquela questão, ela precisa fechar. Tá? Então serve como treino para vocês. Se alguém quiser amanhã de alguma dúvida, tragam que a gente bate um papo. Tranquilidade total? Vamos em frente, minha amiga, balança os braços, beleza. Olha só. Eu esqueci de comentar, um colega, aliás, 2 colegas, um ontem e um hoje, desculpa, me falaram com a situação de calendário que eu esqueci de colocar aqui para vocês na época. Por favor, voltem aí para a página de número 6, onde fala do calendário, todo mundo aí, ó, na partezinha do calendário aí, tranquilidade. Pessoal, olha só, passou-me despercebido e agora vale a minha lembrança. Vocês lembram que na nossa receita de bolo, de novo, na nossa receita de bolo a gente diz o seguinte, a primeira pergunta da nossa receita de bolo é que dia caiu, né? No nosso exemplo que a gente fez o dia 1º de agosto, né? 1º de agosto. Lá na época a gente tinha feito 1º de agosto, e isso é uma sexta, não é isso? Sexta. E aí nós montamos o nosso calendário. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E eu disse para colocar o dia 1 bem aqui, não é isso? E montar uma semana. Não foi isso, pessoal? Todo mundo concorda comigo aqui? Foi isso, não foi? Só um detalhe que eu esqueci de falar nessa época. Aqui houve uma coincidência do dia 1º ser exatamente a do número 1. O que é que eu digo agora é como complemento para vocês. Não me importa que dia seja esse. Pode ser o dia 13 de março, 12 de junho, 20 de dezembro. Não me importa qual data eu tenha que ele esteja me dando com o dia da semana. Eu sempre vou colocar aqui o número 1. Porque é sempre o primeiro dia... Sou eu? É o primeiro dia do meu cálculo. A nossa questão me pede do dia 1 de agosto até o dia 13 de setembro. Qual é o primeiro dia da minha contagem? 1 de agosto. Coincidência. Porém, na questão de número 1, ele pede um intervalo do dia 12 de junho ao dia 5 de agosto. 12 de junho de 14 até 5 de junho de 16. Se eu dissesse, por exemplo, que esse dia 12 de junho fosse uma quinta, o meu calendário começaria com o dia domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mesmo sendo o dia 12 de junho, ele para mim é o meu primeiro dia. Então, o dia 12 de junho é uma quinta, eu vou começar com 1, com o 2, com o 3, com o 4, com o 5, com o 6 e com o 7. Ou seja, sempre pensem nisso. Toda vida que ele der este primeiro dia, não vai importar que dia é esse. Para o nosso calendário, sempre será o dia 1º. Por isso que lá naquele cálculo, dessa mesma questão aqui do dia 1, eu encontrei o resto da minha divisão igual a 2. E esse 2 me apontava para uma sexta-feira. Qual é a conclusão que eu tiro? Que essa sexta-feira é o segundo dia do meu cálculo. Qual é o segundo dia do meu cálculo? Seria a sexta-feira, um dia 13 de junho, porque o primeiro dia é o dia 12. Como 2 é o segundo dia desse meu intervalo, o primeiro dia vai ser numa quinta-feira, o dia 12 de junho. Tranquilidade?
Só essa recapitulação no calendário. Obrigado a minha amiga. E teve um outro rapaz que me falou ontem, disse que eu já tinha esquecido que eu tinha que falar hoje. Tá? Vamos embora? Onde é que nós estamos agora, hein, Pedrão? Vamos agora brincar na mesa, a questão de número 7. Coloca na mesa, na questão de número 7. A tua é a página diferente, né? É a que tem uma mesa circular, Pedrão. Tá aí ela, pessoal, muito cuidado. Meu amigo, mais uma de orientação espacial, tá? Mais um aí, um outro tipo. A banca também, a FCC gosta muito de trabalhar com essa história de mesa circular, porque sempre gera uma duvidazinha para os alunos. Vamos dar uma lida aí, ó. Em uma mesa circular com 4 cadeiras igualmente espaçadas, irão se sentar Arnaldo, Bruno, Carlos e Dalton. Bruno não se senta em frente a Carlos, Arnaldo senta-se junto à esquerda de Carlos. Sendo assim, é correto afirmar que... Olha só, é uma questão também de associação lógica. Porém, será muito mais interessante para a gente, ao invés de fazer uma tabela, fazer a nossa mesa circular. Vamos nos basear na nossa mesa circular. E aí, já vai a primeira dica, escolha uma pessoa e sente esse rapaz. Eu vou escolher uma posição, a posição lá de cima, e vou sentar alguém. Vou sentar Arnaldo. Pode ser qualquer pessoa, pegar qualquer pessoa. Eu preciso de uma referência nessa mesa circular. Porque a partir daí, tanto faz eu girar essa mesa para qualquer posição, se eu seguir aquelas regras, a ordem vai bater. Essa é a primeira dica. Vamos para a segunda dica agora. Lendo lá, tem alguma coisa do Arnaldo? Tem. Arnaldo senta-se junto e à esquerda de Carlos. Onde é que eu vou botar Carlos? Na posição 1 ou na posição 2? Eu dei 2 opções para vocês escolherem, viu? Então, por favor. Isso, ó, a minha amiga já fez. Ó, isso. Tem que fazer isso na hora da prova. Vamos imaginar. Arnaldo senta-se junto e à esquerda de Carlos. Bom, imagine Carlos. Estou Carlos aqui. Quem é que está à esquerda de Carlos? Arnaldo. Então, onde é que tem que estar Carlos? No 1 ou no 2? Isso é a segunda dica que eu preciso dar a vocês. Sempre se imaginem a pessoa. Não é que o Arnaldo vai ter à sua esquerda Carlos. Não. Ele está à esquerda de Carlos. Logo, ele estará, o Carlos estará à direita de Carlos. Notem. Cadê Carlos? Está aqui, vamos ver. Estou sentando aqui, estou sentando, beleza, estou sentando. Quem é que está à minha esquerda? Quem é que está à minha esquerda? Arnaldo, então está batido. Arnaldo está à esquerda de Carlos. Ficou claro para todo mundo? Cabecinha de lagartixa aí, todo mundo? Tranquilidade. Bruno, lá outra dica já, ó. Bruno não se senta à esquerda, aliás, não se senta em frente de Carlos. Bom, se Carlos está aqui e Bruno não se senta em frente, Bruno só pode se sentar aqui. E por exclusão faltou Dalton, né? Dalton. Agora, com base nessa nossa mesa circular, e por aquela história que eu falei para vocês, não vai importar, eu posso girar essa mesa, eu posso começar aqui em cima com qualquer pessoa, que se obedecer aquela regra, ela vai dar certo, tá certo? Então não importa a girada da mesa. E aí a gente compara. Bruno senta-se junto e à esquerda de Dalton. E aí? É o gabarito? Vamos imaginar, está aqui Dalton, né? Bom, Dalton, estou aqui, Dalton, eu sou Dalton. Quem é que está à esquerda de Dalton? Bruno, que é exatamente a minha resposta. Carlos está sentado junto e à direita de Bruno. Vamos ver. Bruno está aqui, né? Bruno está aqui. Então, se Bruno está aqui, quem é que está à direita de Bruno? Da Dalton e não Carlos. Carlos está à esquerda. Faça isso na prova, pô.
Deixa o povo achar que vocês são doidos. É melhor acertar a prova e ser chamado de doido do que errar a questão. Então, ó, cá para cá, não tem problema não. É igual a musiquinha lá do Matrix que começa aqui, o seu concurseiro, né? Parece que está meio viajando. Então viaja também. Viaja na prova. Ainda é melhor. E quando acabar, você ainda bate assim, é isso aí, acertei. Aí todo mundo já dá aquele tremelique, já fica, ih, meu Deus. Ou o cara é doido, então ele é muito bom, né? Então fica esse pensamento. Tranquilidade, gabarito dessa questão, letra A. Perfeito, perfeito. Como vocês são bastante evoluídos, a gente encerrou, né, esse nosso grupo de questões. Vamos dar, tem tempo ainda aqui. Vamos brincar com algumas questõezinhas dos exercícios de fixação de vocês. Vamos lá? Coloca na primeira aí, Pedrão, por favor. É que tem uma figura aí, tá? Tem uma figura de uns quadrados aí. Controlei, Pedrão? Pode botar na tela toda, o tempo que eu dou uma sentadinha aqui, tá? Vamos lá, meu povo, tá aí, pode deixar na tela toda aí. Há uma regra lógica perceptível na formação da sequência de figuras apresentadas abaixo. Tem essa figura desses quadrados aí, né? A sequência continua indefinidamente, mantendo sempre a mesma regra lógica. Sendo assim, a 41ª figura corresponde à figura da alternativa. Meu povo, típica questão do carimbo. Muito bem. Se essa é uma questão do carimbo, qual é o tamanho do meu carimbo, meu povo? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não é 14, não? É 6 ou é 14? Isso, eu gosto de gerar intrigas, discordâncias. Pessoal, vamos pensar na de 6. Façam um retângulo, marquem o 6 que nós falamos aqui. Façam um retângulo como se você fosse moldar o seu carimbo. Como é que a gente vai saber que isso vai ser o nosso carimbo? Vamos olhar. Eu vou marcar 6. O próximo elemento fora desse carimbo é o primeiro do carimbo? É. O segundo é o segundo também? É. O terceiro? E o quarto? E assim sucessivamente? É. Aí, capa, acaba bom esse Pedro, pronto, aí. Se você olhar por esse tamanho do carimbo, notem que a sequência depois continua. O próximo elemento, você nem pode deixar no carimbo. O próximo elemento fora do carimbo é o primeiro dentro do carimbo. O segundo é o segundo dentro do carimbo e assim sucessivamente. Notem que é diferente daquele exemplo da questão de número... Deixa eu lembrar aqui para vocês terem ideia dela também. Cadê? Deixa eu ver se eu lembro dela aqui, da questão de número 5. Dessa daqui, ó. Essa figurinha aqui, ela é repetida várias vezes. Por isso que a sequência foi desse tamanho. Nessa questão é diferente. O carimbo me dá bem direitinho os 6, porque a partir do 7º elemento é o mesmo do primeiro, e assim sucessivamente. Não atrapalha. Pronto, então se eu tenho, ele quer a minha 41ª figura, se ele quer a 41ª figura, meu povo, o que é que eu vou ter que fazer? Pegar o 41 e dividir por quanto? Por 6. Muito bem, 41 dividido por 6 me dará 6. 6 vezes 6, 36. 41 menos 36, 5. Ou seja, a minha 41ª figura é a mesma figura, a quinta figura da minha... Marca só a quinta, por favor, aí, Pedrinho, por favor. Só a quinta lá. Opa, já marcou, né, Caba? Bom, tá aí. Essa é exatamente a quinta figura da nossa questão, do nosso carimbo. Que bom que vocês entenderam o carimbo, que bom que vocês discordaram também do carimbo. Isso gera novo raciocínio, novo entendimento, né? Novas conclusões lógicas. Legal. Podemos seguir? Pode passar, Pedro.
uma pessoa escreveu as 5 vogais do nosso alfabeto em uma folha de papel em uma determinada ordem. A letra E foi escrita antes da letra U, mas depois da letra O. Já a letra A foi escrita imediatamente depois da letra I. A primeira letra escrita por essa pessoa, parará, parará, parará. Bom, vamos imaginar que eu vou escrever, são 5 letras, não é isso? São 5 letras, essa aqui é a questão de número 1, dos exercícios de fixação. Vamos agora para o número 2. Eu tenho as 5 letras do meu alfabeto. Aliás, 5 vogais, não é isso? E aí eu preciso definir uma ordem para que eu possa balancear. Digamos que essa vai ser a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Vamos obedecer a essa ordem. Pode fazer o contrário, PH? Pode. Pode fazer de baixo para cima, de cima para baixo, pode do jeito que for. Você precisa definir uma ordem para daí você seguir essa ordem. Ele fala que a letra E foi escrita antes da letra U, mas depois da letra O. Meu povo, como é que vai ficar essa ordem? Do primeiro para os últimos. Quem é a primeira letra que eu escrevi dessas 3? O. Depois, E. Depois, U. A letra E foi escrita antes da letra U, mas depois da letra O. Isso não quer dizer que essa seja a primeira, essa seja a segunda, nem essa a terceira. Essa ordem tem que ser mantida. O O tem que vir antes do E, que tem que vir antes do U. A letra A foi escrita imediatamente depois da letra I. Então, eu vou ter que ter um I, e coladinho nela, vou colar aqui, ó, vou juntá-la, um A. Ok? Aí ele pergunta a primeira letra escrita por essa pessoa. Bom, vamos imaginar. Fora isso, essas 2 posições que ele nos colocou, o resto é cucuruto. Será que eu posso começar aqui pela letra A? Não, porque antes dela tem que vir a I. Posso começar pela E? Não, a E não, porque antes dela tem que vir a O. Posso começar pela I? Posso, pela I eu posso. Eu posso ter, por exemplo, I, logo depois a I, O, E e U. Não vai ferir a minha regra. Não vai ferir. Ou seja, a letra I pode. Será que eu posso começar pela letra O? Posso também. Nada me diz, não tem nenhuma relação entre as minhas 2 dicas, então eu posso ter, por exemplo, a O, a E, a U, e depois vir I e A, sem problema nenhum. Será que eu posso ter a U? Não, a U não, porque antes dela tem pelo menos 2 letras. Então, dessas posições, com certeza, ou eu terei para a primeira posição a letra I ou a letra O. Tranquilidade, não? Vocês já estão tão evoluídos que já estão tirando essas questões de letra. Facilidade total. Vale ressaltar que daqui a meia horinha a gente termina essa parte de questões lógicas. Mas é aí que vai começar o verdadeiro trabalho de vocês. De resolver mais questões lógicas para criar a gordura da FCC em vocês. Vocês treinarem e entenderem cada dia mais qual é a lógica, como a FCC trabalha em suas questões lógicas, tá? Não tenho nada a ver com eles, não ganho nenhum dinheiro deles, mas sempre gosto de citar o Questões de Concurso, questõesdeconcurso.com.br. Gosto muito, é minha base de dados, eu tenho as minhas questões, o meu banco de dados, mas nas pesquisas é muito bom lá o do Questões de Concurso. O cadastro é gratuito, você pode navegar livremente, você só vai ter que pagar, alguém paga aqui o Questões de Concurso? Alguém acessa o Questões de Concurso? Pronto. Você tem que pagar 34, mas você pode responder até 10 questões por dia, não. Sem pagar? 10, isso. Você pode responder 10 perguntas sem pagar. Certo? A partir daí só pagando. Mas o bom, pelo menos o que eu gosto, é que lá tem acesso
lá no próprio banco de dados deles. O edital, a prova e o gabarito. Então, isso é fundamental para vocês. De que adianta você resolver uma questão de algum assunto que não está dentro do seu gabarito, do seu conteúdo programático? Então, normalmente, o que eu faço? Olho o edital, pego a prova e pego o gabarito. Isso eu faço toda essa pesquisa. Então, para vocês é bem interessante. Fica aqui o alerta para vocês e para vocês do Questões de Concurso, tá? Gosto muito dele lá, não tenho nada a ver, não ganho dinheiro com isso. Gosto apenas de dar um apoio desse a vocês e ao site, que é muito bom. Outra parte que ele é muito boa é que você pode filtrar. Você pode filtrar por banca, por ano, por prova, por assunto, por disciplina. É bem legal, vale a pena. Quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. Questão de número 3, bota na tela, por favor, aí, Pedrinho. Pedrinho, rapaz, só o clique, só no clique. Olha só, deixa eu ficar aqui assim, só encostado. Uma pessoa construiu um dado de 6 faces e marcou em cada face um número diferente, escolhido dentre os números inteiros, dentre os inteiros de 1 a 9. A soma dos números marcados em duas faces opostas, quaisquer do dado, é sempre um número ímpar, maior do que 6 e menor do que 10. Quando o dado é colocado na posição mostrada na figura abaixo, apenas 3 de suas faces ficam visíveis e está aí as faces. A soma dos números marcados nas faces que não são visíveis na figura é igual a. Tranquilidade total, questãozinha extremamente lógica. Só para a gente colocar o cucuruto para pensar, vamos colocar aqui o nosso dado. Eu não vou fazer aquela piadinha infame sobre dados na casa de vocês, não vou fazer. Está aqui o meu dado. Eu tenho o número 3 aqui, o número 5 aqui e o número 2 aqui. Perfeito. Quais são as regras que eu tenho que cumprir? Uma, a soma das faces tem que dar o quê? Um número ímpar, não é não? É isso? Ele não fala isso aí? A soma de duas faces opostas tem que dar número ímpar. E o que mais? Tem que dar maior do que 6 e menor do que 10. Ou seja, juntando essas duas dicas, a soma ou é igual a 7 ou é igual a 9, não é não? Se a soma das duas faces tem que dar um número ímpar e tem que estar entre 6 e 10, só pode ser uma dessas duas, ou 7 ou 9. Ok? Pensemos então, se eu olhar para essa face, a face oposta do 5, qual o número pode ser? Só pode ser, alguém gritou, o professor está morto, deixa a gente falar mais alto, 4. Só pode ser o 4. O outro número seria quem? O 2. Mas o 2 já faz parte do nosso dado. Ok? Vamos olhar para cá. A face oposta ao 3. Qual o número pode ser? Só vai poder ser o 6. O outro seria quem? O 4. Mas o 4, como ele está obrigatoriamente ligado ao 5, eu não posso ter duas vezes. Eu poderia até pensar num 4, num primeiro momento, se eu não tivesse começado com o 5. Porém, quando eu fosse olhar o 5, e o 5 só pudesse ter um número, que era o 4, esse 4 seria eliminado daqui. Ficou claro? Tranquilo? E por último, esta posição aqui, o do bumbumzinho aqui do dado. Lá eu tenho 2, eu vou ter então quem aqui? Apenas o 7. O outro número seria o 5, mas o 5 já faz parte do nosso dado. Como ele pede a soma dos números que eu não consigo ver, 6 mais 4 mais 7 me dará 17. Tranquilidade? Vamos para o próximo. Questão de número 4.
o contrato de trabalho de uma enfermeira prevê que, por semana, ela trabalhe 6 dias e tenha 1 dia de folga. A cada semana, porém, o dia de folga muda, sendo segunda na primeira semana, terça-feira na segunda, quarta-feira na terceira, e assim por diante, até que a 7ª semana a folga ocorra no domingo. A partir da 8ª semana, o ciclo recomeça. Se essa enfermeira teve folga em um sábado, dia 1º de março, a próxima folga que ela terá em um sábado será no mês de. Uma questão de datas misturada, né, com sequências lógicas. Vamos ver o que é que ele nos fala aqui da questão, a questão de número 4. Bom, ele fala que o dia 1º de março ele teve folga, não é isso? Num sábado, não é isso? E ele quer saber quando é que eu tenho a próxima folga sendo num sábado. Aliás, ele não pede nem qual dia, ele quer apenas que mês isso vai acontecer. Então vamos imaginar que na primeira semana, dia 1º de março, ela folgou num sábado. A minha segunda semana, ela folgou num domingo. Depois, segunda. Depois, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ou seja, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Na nona semana, acho que contei errado. Primeira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 8ª semana, desculpem. Na 8ª semana, ela folgará novamente num sábado. Pronto. Agora, vamos pensar um pouquinho mais. Se a gente for imaginar que normalmente um mês tem 4 ou 5 semanas, vamos fazer uma continha rápida a partir do dia 1º de março. Bom, dia 1º de março é um sábado. Daqui a quantos dias será sábado de novo? 7, não é não? Pronto, agora vamos lá. Ó. Daqui a 7 dias eu terá o dia 8, é a segunda semana. Mais 7, 15. Terceira semana. 22 de março é a minha 4ª semana. 29 é a minha 5ª semana. Já foram 5 semanas. Eu tenho que chegar a quantas? A 8. Vamos empurrar um pouquinho mais. Vamos chegar exatamente nessa semana. Eu já sei que o mês vai ser abril. Mas vamos chegar nessa semana. 29 mais 7, 36. O mês só tem 31. Março só tem 31. Então vai ser 5 de abril. 6ª semana, com 12. Aliás, com 7. 12, 7ª semana. E isso aqui vai dar no 19 de abril. Portanto, o mês que ele me pede é abril. Tranquilidade, meu povo, mais uma, mais uma. Existem... bom, não precisa nem falar mais, já estamos, estamos ligados telepaticamente, eu e você. Existem 3 caixas idênticas e separadas uma das outras. Dentro de cada uma dessas caixas, existem 2 caixas menores. E dentro de cada uma dessas caixas menores, outras 6 caixas menores ainda. Separando-se todas essas caixas, tem-se um total de caixas igual a... Ok?
Então vamos imaginar, eu tenho 3 caixas grandes, não é isso? 1, 2 e 3. Em cada caixa dessa, tem 2 caixas menores, não é isso? E em cada caixazinha dessa tem quantas? 6, não é isso? Eu não vou desenhar isso aí não, só botar os 6 aqui, ó. Pronto, acabou-se. Então, da caixa menor de todas, eu vou ter quantas? 6 vezes 6. Opa, 6 vezes 6, não é isso? 6 caixas para cada um e ela aparece 6 vezes. A caixa um pouquinho maior. Quantas caixas eu vou ter? Bom, 2 em cada caixa das 3 caixas grandes que eu tenho. Mais 6. E da maior de todas, me aparece quantas vezes? 3. Somando isso aqui, 45. Muito cuidado. O primeiro cálculo que a gente pensa logo em fazer é o quê? Pegar o 6 vezes 2 vezes 3. Vai me dar apenas o total de caixas menores. Nós temos que somá-las, todas essas caixas. Então, pegando a menor de todas, ela vai ter 6 caixas em cada caixinha dessa. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu penso, em cada caixa grande, eu tenho 2 menores. Logo, essas 2 menores aparecem em quantas caixas? 3 caixas maiores. E por último, a maior de todas, que são as 3 do começo da nossa conversa, somando tudo, me dará 46. 45, porque o outro quadrado sou eu. Sou um quadrado. A figurinha está montada aí, Pedrinho, já, meu amigo? Bota essa figurinha já pro povo aí, que eu adoro figurinha Pokémon. Desenhos Pokémons. Pode colocar na tela aí, Pedrão. Tá aí. Estão representados a seguir os 4 primeiros elementos de uma sequência de figuras formadas por quadrados. É uma figura Pokémon, povo, sim ou não? Sim, é uma figura que está crescendo, né? Está evoluindo. A primeira figura está ali, a segunda, a terceira e a quarta. Mantido o padrão, a 20ª figura será formada por um total de quadrados igual a... Pessoal, precisamos entender como é que essa figura está evoluindo. Essa figura, sei lá, parece um C, parece um U, não é isso? Em diversas posições. Eu tenho uma parte dela, me deixa de 2 aí, o Pedrinho. Eu tenho uma parte dela toda fechada. Todas elas têm uma linha de 2 quadrados, não é isso? Seja em pé, seja do lado esquerdo, seja deitado, ou seja do lado direito. Desculpem. De novo, deixa eu mostrar aqui na figura para ficar mais fácil. Olha para cá. Vejam que aqui na figura eu tenho uma linha de 2. Seja nessa parte em pé, seja nessa parte da esquerda, seja nessa parte deitada, ou seja nessa parte da direita. Sempre são 2 filas. De quantos eu ainda não sei, mas eu sei que são 2 filas. Outra, eu tenho, bota na figura de novo, Pedrinho, 2 torres. Que eu ainda não sei qual o tamanho delas. Ok? Então, eu vou separar a nossa figura Pokémon em 2 partes. A primeira parte, eu vou ver o que é que vai acontecer com esse retângulo de quadrados. A segunda parte, eu vou ver o que acontece com as minhas torres ou com os meus pés. Vamos lá. Primeira parte. Na figura 1, eu tenho
duas linhas de quadrado, com quantos quadrados eu tenho em cada linha? 3, não é não? Todo mundo está olhando? Estamos olhando a mesma figura? Tranquilo? A figura 1 tem 2 por 3. A figura 2 tem quantos? Duas colunas, cada uma com 4 quadrados. A figura 3 tem duas linhas com 5 quadrados. E a figura 4 terá duas com 6. Opa! Tem uma lógica aí ou não tem? Tem uma lógica. Vamos lá, só vocês. Na figura 20, eu terei duas... Por quantas? Por 22. De onde é que você chegou a essa conclusão, PH? Notem que o número de linhas, enfim, o número de quadrados que eu tenho é sempre 2 vezes mais, 2 a mais que o número da minha figura. Na minha figura 2 eu tenho 4, na minha figura 3 eu tenho 5, na minha figura 4 eu tenho 6, logo na minha figura 20 eu terei 22. Terei 2 linhas de 22 quadrados. Ok? Vamos agora para a minha segunda parte. As anteninhas, né, os pés, ou seja, as torres. Na minha figura 1, o que é que acontece? Eu tenho 2 torrezinhas dessa com quantos quadrados? Com 1 quadrado, não? Todo mundo está chegando, né? Essa anteninha que tem, aliás, os 2 pezinhos que eu tenho aí na figura 1. Na figura 2, o que é que eu tenho? 2 também, só que cada uma com quantos quadrados? Com 2. Na figura 3, 2 com quantos? Com 3. Na figura 4, 2 com 4. Logo, na minha figura 20, vai ter como? 2 anteninhas com 20 quadrados. Logo, para que eu tenha o número de quadrados na minha figura 20, eu faço esse cálculo. 2 vezes 22 me chega aos 44. 2 vezes 20 me chega a 40. Logo, o total de quadrados desta figura é a figura 84. Pessoal, será que a gente conseguiria encontrar a quantidade de quadrados na figura 200? Na figura 500? Na figura 2.520.327? Qualquer figura a gente conseguiria encontrar. Desde que a gente monte a nossa lógica, o crescimento da nossa figurinha Pokémon. Pode dizer, meu amigo. De 4 em 4, sem problema. Meu amigo está dizendo aqui, para o pessoal que está em casa, que ele fez de uma forma de PA, sem problema nenhum. O problema é que, perfeito, esqueci a PA, não lembrei da PA, o que é que eu faço? A gente tem um método lógico também para resolver, mas tranquilo e calmo, sem problema nenhum. Tá? Chegou a 84 também? Beleza, tranquilidade, é o que vale, é marcar o gabarito certo. É a outra figura, Pedrão. Aí, é essa daí que o pessoal tem que ficar nela aí. Todo mundo aí, já deram aí, já copiaram, já deram uma olhadinha. Vamos para de número 7. Olha uma outra questão, já fizemos uma bem parecida com essa, não foi não? Fizemos isso lá também nas nossas questões, as primeiras questões, na sequência de operações seguinte, os produtos obtidos obedecem a um determinado padrão. 1 vezes 1, 11, 11 vezes 11, 121. Deixa eu até, antes de eu falar disso aqui, bota a câmera em mim aqui, Pedro, só para uma brincadeira para vocês. Vocês conhecem a multiplicação do 11?
Multiplicação do 11 é bem facinho para vocês fazerem. Digamos que você tem aqui um número, você quer multiplicar os 53 vezes 11. Tá? Você não vai multiplicar os 53 vezes 11, você vai usar a técnica do abre as perninhas. Como é a técnica do abre as perninhas? Vocês vão pegar o 5 e o 3 e vão afastar. Vão abrir a perninha dos dois. Quanto é 5 mais 3? 8. Pronto, acabou-se. A gente também faz brincadeira de criança, viu? Aniversário, festa de 15 anos, casamento. A gente faz isso tudo, tá? De novo, vamos pensar no outro número. Vamos pensar no 32. 32 vezes 11. Aí você abre as perninhas dos dois, fica 3 e 1, 2. 3 mais 2, 5. 352. Tá? Só tem um detalhezinho para a gente fazer. Digamos que eu pego o 87. Na hora que eu abro as perninhas do 87, fica 8 mais 7. Difícil, extremamente difícil. Eu deixo um pouquinho para vocês pensarem. 15. Aí eu boto 5 no meio e fica faltando 1, né? 1 eu tenho que aumentar aqui. Pronto, 957. Tá? Então, conheçam o abre as perninhas para a multiplicação do 11. Pode voltar agora lá na figura. Aqui, raciocínio lógico também é cultura. Tá aí. 11 vezes 11, 111, todo mundo vai. Tá aí, beleza, vamos em frente. Assim sendo, é correto afirmar que, ao se efetuar 111 milhões, 111 mil, 111 vezes 111 milhões, 111 mil, 111, obtém-se um número cuja soma dos algarismos será compreendida entre... Vamos fazer essa conta, né, meu povo? Um bando de 1, né? Lógico que não, né, PH? Vamos entender a lógica desse cálculo. Vamos lá? Alguém tem alguma ideia aí? Bom, vamos olhar de baixo para riba, né? De baixo para riba. No último cálculo que vocês estão vendo, eu estou multiplicando 11.111 por 11.111, não é isso? Ou seja, eu estou multiplicando 5 números 1 com 5 números 1. E qual foi a sequência que me formou? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Lindo e maravilhoso, olha aí. Quantos 1 eu estou multiplicando? 5, 1. E a minha conta está indo até onde? Até o 5. Vamos ver se isso aí está certo mesmo. No de cima, quantos 1 eu estou multiplicando? 4. 1, 1, 1, 1, vezes 1, 1, 1, 1. São 4 1s. Logo, a minha sequência vai até onde? Até o 4 e depois volta. Estou multiplicando 3 1, 111, vezes 111. Logo, a minha sequência vai até onde? Até o 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aliás, 2, 1. Logo, no número que eu tenho, 111 milhões, 111 mil, 111 vezes 111 milhões, 111 mil, 111, eu tenho quantos números? 1? 9. Então, o meu resultado vai até onde? Até o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois o que é que eu faço? Volto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Tá? Vamos fazer rapidinho aqui, a gente pode até somar na mão, mas vamos fazer duas somas de PA aqui, vamos? Um até aqui e outro até aqui. Vamos lembrar a soma da PA? A soma da PA é pegar o primeiro, mais o último, 9, sobre 2, multiplicado pelo número de números. 9 mais 1, 10, vezes 9, 90, dividido por 2, 45. Vamos lembrar agora de novo pelo outro lado. Vou pegar o 1, que é o primeiro, mais o 8, vezes o número, a quantidade, né? A quantidade da minha sequência sobre 2. 8 mais 1, 9. 9 vezes 8, 72. 72 dividido por 2, 36. Logo, somando essa sequência, 45 mais 36, vai me dar 81. É o gabarito. Tem 81 aí, pessoal? Tem um intervalo, né? Entre 70 e 85. Tranquilidade total.
Vamos para a saideira? Vamos para a saideira. Tem um lugar diferente lá depois da saideira. Já dizia o Skank. Questão de número 8 diz o seguinte. Sabe-se que os termos da sequência 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26 foram obtidos segundo uma lei de formação. Isso é o que mais aparece nas questões relacionadas com sequências lógicas. Existe uma regra para que essa sequência esteja nesse formato. De acordo com essa lei, e por favor ajeita, não é o 130, é o 13º termo, tá? Aí está aparecendo 130, mas é o 13º termo. Tá? Do mesmo jeito aí, já aproveitando, que aí na questão número 9, a última linha traz o dia, parece 10, mas é o dia 1º de janeiro, tá? Ajeita aí, por favor, já na questão número 9, aí, isso. E lá também, por favor, Pedrinho, já para o pessoal ficar de olho. Alguém pode me ajudar aí, que eu não consegui enxergar essa sequência aí? Será que existe uma lógica, uma lei de formação para essa sequência, meu povo? Tem? Me diga aí, como é que eu faço para chegar do 8 para o 9? Muito bem, soma 1, né? Legal, PH, valeu, não sabia disso, né? Beleza. Eu vou somar com 1. Depois, pode deixa os dois aí, por favor, Pedrinho. Tá aí, do 8 para o 9. Do 9 para o 12? Somo 3. Depois, do 12 para o 13, somo 1. Opa, parece que eu formei uma sequência, né? Do 13 para o 15, somo 2. Opa, ainda tenho que aumentar um pouquinho a minha sequência. Somo 1, somo 3, somo 1, somo 2. 15 para o 16, somo 1. Do 16 para o 19, somo 3. Opa, agora pegou, não? Somo 1, somo 3, somo 1, somo 2, somo 1, somo 3, somo 1, somo 2, somo 1, somo 3, somo 1, somo 2 e por aí eu vou chegando. Vamos lá, pronto, é quase um forrozinho. Tá? Onde é que eu parei? No 19. 19 eu vou somar 1, cheguei no 20. Somo 2, vou chegar no 22. Somo 1, vou chegar no 23. Somo 3, vou chegar no 26. Logo, o próximo número, o que é que eu tenho que fazer? Soma 1, né? Ou seja, 26 mais 1 é 27. Ele quer o 13º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse aqui é o 12º. Vocês concordam comigo? É isso mesmo? Estou certo, não estou? Somei 1. Próximo passo, o que é que eu tenho que fazer? Somo 2. Vai me dar o 29 e é o 13º termo. É o 29. É par? É divisível por 3? Como é que eu sei que o número é divisível por 3? Quando a soma dos meus algarismos der um número divisível por 3. 2 mais 9, 11. 11 eu consigo dividir por 3? Não, então não é divisível. Tá? Já fica a dica já para a prova para matemática a partir de amanhã. É múltiplo de 4? Também não. Para ser múltiplo de 4, nós temos que pegar um número, os dois últimos números. Se ele for divisível por 4, ele vai ser 29, não é. É um quadrado perfeito, ou seja, tem uma raiz? Não, não tem uma raiz, portanto, a única opção é ser um número primo, ou seja, ele é só divisível por 1 e por ele mesmo é a questão gabarito letra B para vocês. Ok, pessoal? Tranquilidade. É isso aí, a gente encerra hoje a nossa parte de questões lógicas, subindo as minhas calças. A partir de amanhã, duas situações. O comecinho da aula, eu vou tirar alguma dúvida de alguma dessas questões de fixação que ficaram para vocês. E a gente começa com o nosso segundo módulo, a parte de fundamentos da matemática. Um bom final de dia para vocês, um beijo no papai e na mamãe e até amanhã.